Olá, estou gravando esse vídeo para mostrar rapidinho aqui a planilha, como que ela funciona. É esse aqui, o arquivo, tá? Quando a gente abre, a gente tem esta ferramenta. Esse aqui é o que a gente chama de dashboard. É uma página inicial onde mostra as principais informações que a gente precisa analisar, tá? E mais algumas coisas que julgarmos necessários, que nós julgarmos não, que a pessoa, o usuário final julgar necessário ser analisado, tá? E como que ela está estruturada? Aqui na parte superior tem alguns links para navegar entre as outras páginas da planilha. Esses três botões servem para atualizar os dados. Se a gente fazer alguma alteração na base de dados, é importante clicar nesse botão antes de continuar fazendo a análise, tá? Senão a gente vai continuar fazendo outros filtros e não vai estar atualizado. Essas informações que nós estamos vendo aqui não serão atualizadas, mas a base de dados vai estar atualizada. Se a gente inseriu ou alterou, ok, já vai estar atualizado. Aqui é que não vai estar atualizado, tá? Se a gente inseriu, ele não vai mostrar que tem um item a mais, tá bom? Então é importante clicar no botão atualizar antes de começar a continuar outras análises. Mostrar e ocultar faixas de opções é basicamente essa função: oculta, mostra e oculta a faixa de opções do Excel, tá? Esses botões eles estão agrupados, tá? Eles nada mais são do que as colunas da nossa tabela, da nossa base de dados. Como que funcionam esses agrupamentos? Como a gente pode ver, eles estão agrupados, né, com base em cada coluna da nossa base de dados. Ou seja, nós temos o grupo estado, o grupo pavilhão, o grupo local, o grupo material e o grupo tombo. Esse grupo não é tão importante, mas ele está aqui por uma finalidade importante também. Quando a gente quiser realizar qualquer filtro, é por aqui que a gente vai começar. É através desses botões que nós vamos fazer. E quando a gente clica em um deles, por exemplo, eu vou fazer um filtro pelo grupo local e vou escolher a sala 101. Basta dar um clique sobre o botão que eu escolher e ele vai mostrar algumas opções. A primeira delas é nesta faixa que tem aqui. Ela mostra algumas informações e também é atualizada conforme a gente vai fazendo os filtros. Eu faço um filtro, ela mostra as informações do filtro que eu fiz. Por exemplo, eu cliquei na sala 101, a faixa me mostrou que a sala 101 está no pavilhão 5, tem 17 materiais nela, desses 17, 15 tem tombo e 2 não tem. Tá? Então são informações rápidas que a gente pode bater o olho e já analisar. E aqui embaixo a gente tem duas tabelas. Uma mostra informações com tombo e a outra mostra as mesmas informações, mas sem tombo e agrupadas por material. A tabela da direita, ela mostra os bens, mostra as informações agrupadas por bem, cada material. Por exemplo, a gente vai ver bastante números, porque
Cada número desse significa que tem mais de um item naquele local. Tá? Essas 9 cadeiras que foram encontradas no térreo, a sala 9 no térreo, tem 9 lá. Tá? Então, uma tabela agrupa as informações e a outra não agrupa. Ela traz uma por linha, porém ela vai trazer o tombo de cada item em particular. Tá? Quando a gente faz um filtro específico, através desses botões, ela também é atualizada. Como podemos ver, a faixa mostra 17 materiais, as tabelas também. Tá? A diferença é que uma está agrupando as quantidades e a outra está trazendo o tombo de cada uma delas. Essa aqui é a interface que vai nos auxiliar a inserir novos dados na base, novas informações na base de dados. É através dele que a gente pode incluir novos registros na base de dados sem precisar ir até a base de dados e inserir tudo manualmente, ir até a célula e tal, escrever. É só clicar aqui, escolher as informações e clicar no botão salvar e automaticamente ele salva na base de dados. Aqui tem algumas informações, né, de como cada campo funciona, ok? E o campo dele também, o formulário também interage com a gente, tá? Então, se der algum erro ou acontecer alguma coisa, o formulário sempre vai nos interagir com a gente, tá? Essa aqui é a interface que busca informações na base de dados. Ela realiza essa busca com base no tombo ou do RG do produto. Se a gente digitar um tombo que existe, que está cadastrado na base de dados e pressionar a tecla Enter, se ele encontrar esse tombo, ele vai trazer as demais informações que estão registradas. Se ele não encontrar, ele não vai trazer nada e vai mostrar uma mensagem dizendo que o registro não foi encontrado na base de dados. Mas ele pede para a gente ler o item 4. Este item 4, ele informa que esse registro que não foi encontrado pode sim estar cadastrado na base de dados, porém pode estar cadastrado sem o tombo, tá? Porque na tabela de cadastro, como o formulário interage com a gente, você vai ver que se você tentar escrever o texto sem tombo no campo tombo, ele não vai permitir. Ele vai explicar para você que não pode. Ou você digita o tombo, ou você deixa o campo em branco, vazio. Tá? E tem um porquê diretamente na base de dados é afetado isso. Tá? Okay. Essa aqui é a base de dados. Quando a gente deixa o campo tombo vazio ou digita o tombo, a base de dados é diretamente afetada. De que forma? Da forma que nós já podemos ver aqui. Essa diferença. Os registros que estão marcados com a cor vermelha são os registros que foram cadastrados sem tombo, ou seja, o campo tombo foi deixado vazio, porque nós não tínhamos o tombo. E os que nós tínhamos o tombo, a gente informou no campo tombo e ele ficou na cor normal, preto. Tá? Então a gente rolando um pouquinho aqui, todos os registros destacados na cor vermelha, a gente já sabe que não tem tombo. Tá? Essas 3 colunas aqui, pavilhão, local e estado,
elas podem ser atualizadas de forma muito fácil, tá? Como? Se eu tenho um determinado bem em um local e quero mudar para outro, basta eu vir aqui na coluna local, no bem, né, que eu quero fazer a mudança, e mudar de pavilhão 4 para pavilhão 5 ou vice-versa. Escolher o local onde ele vai ser utilizado e o estado em que ele está, tá? Ou se for apenas mudar o estado de um determinado bem que estava em manutenção, foi consertado e agora está bom, está sendo utilizado, basta encontrar o material aqui, vir na coluna estado e mudar de manutenção para em uso. E vice-versa, né? Se tiver algum material aqui que está em uso e deu problema, a gente vem aqui, procura qual é o material, faz um filtro e muda para estado de manutenção. Dessa forma a gente vai conseguir manter a tabela atualizada. Tá? Isso é bastante importante. Eu bato bastante nessa tecla. Essa planilha, ela tem uma função que eu regravei esse vídeo umas 3 vezes, justamente porque eu tenho feito melhorias nessa função, que é a função de exportação. Quando eu faço um filtro, por exemplo, eu vou filtrar tudo que está na sala 101. Se eu quisesse, por exemplo, salvar esse filtro em um arquivo no formato PDF, por exemplo, eu fazia esse filtro, né? Realizava esse filtro e clicava no botão exportar. Quando eu fazia isso, ele se chamava salvar em PDF, porque ele gerava apenas um arquivo em PDF. Agora ele tem o nome exportar porque ele dá algumas opções a mais. Tá? Clicando nele, vai abrir essa janela com 2 grupos de informações. O primeiro pede para você informar um nome para o arquivo que será gerado. E o segundo pede para você escolher o formato que você quer exportar esses dados, essas informações que você filtrou, da sala 101, por exemplo. Então, dessa forma que funciona. Você digita o nome do arquivo e escolhe para qual tipo de arquivo você quer exportar, para em PDF ou em uma outra tabela do Excel, para ficar apenas as informações lá para serem manipuladas posteriormente por outra pessoa ou por quem você vai enviar esses arquivos. Este arquivo, os demais arquivos que forem gerados com base nesse filtro ou em qualquer outro que você for fazer. Se eu clicar em gerar arquivo, olha lá, ele não vai permitir. Não está saindo daqui porque eu estou gravando aí, minha memória está consumindo muito o meu computador. A mesma coisa, se eu tentar gerar sem informar o nome do arquivo, ele não vai permitir. Agora, se eu escolher aqui sala 101 e escolher, por exemplo, para exportar em PDF, ele vai configurar tudo, vai informar que o arquivo foi salvo com sucesso na pasta arquivos e PDF. Vamos ver onde é essa pasta. Olha ela aqui, ó. A gente só tinha o arquivo, aí ele gerou uma pasta chamada arquivos, dentro dela ele criou uma outra chamada PDF e dentro dessa pasta ele salvou o arquivo que a gente gerou. Se eu clicar, olha lá, ele salvou exatamente como está na base de dados. Tá? Quero fazer alguns testes aqui.
mostrar. Se eu gerar mais um arquivo, por exemplo, teste, gerar aqui, exportar para PDF. Arquivo salvo com sucesso. Ok, ele salvou aqui, tá vendo? O que aconteceu? Essa pasta não existia, arquivos e nem PDF. Ele gera essas pastas automaticamente se elas não existirem. E obviamente elas não vão existir. Elas vão passar a existir a partir do momento que a gente utilizar esta funcionalidade. A mesma coisa é se eu quiser exportar esses dados para um arquivo em Excel, eu clico, escolho um nome, sala 101 e exporto para Excel. Tá vendo? Foi bem mais rápido porque ele não está configurando margens e cabeçalho e tudo mais, ele simplesmente está gerando o arquivo dentro do próprio Excel. Tá? Então, dentro dessa pasta arquivos, ele gerou uma outra pasta chamada XLS, que é a extensão dos arquivos Excel, e aqui está. Quando a gente abre, olha lá como que ele fica, tá vendo? Basta agora entregar essa planilha para a pessoa que vai utilizar, né? E a pessoa pode manipular da forma como achar melhor, tá? Se eu gerar mais uma vez ou um outro tipo de arquivo, teste, um outro tipo de filtro, né? Ele salva aqui novamente, vai salvando dentro dela. Ou seja, quando eu escolho para exportar em PDF, ele vai salvar dentro de uma pasta chamada arquivos, que vai estar no mesmo local onde a ferramenta está. Dentro dessa pasta ele vai criar uma pasta PDF e vai salvar todos os arquivos que forem gerados no formato PDF dentro dela. A mesma coisa com o formato de Excel. Ele vai salvar dentro da pasta XLS, tá? Então assim fica bem organizado. Tudo que eu gerar em PDF vai estar numa pasta. Tudo que eu gerar em Excel vai estar na outra. Tá? Então quando vocês gerarem os arquivos, saiba que vai funcionar dessa forma. Pode procurar nessas pastas que vocês vão encontrar os arquivos que vocês gerarem. Tá bom? Então basicamente era isso que eu queria mostrar. Essa funcionalidade, né, da exportação, que eu achei muito interessante e vai ser extremamente útil. E aproveitei para mostrar as interfaces e as principais as principais informações que nós podemos analisar. Tá? Espero que ela seja muito útil no dia a dia, que a gente possa realizar as análises de forma mais rápida e passar as informações também de forma mais rápida também. Tá bom? Bom proveito e até mais.